Narcisistas no trabalho. Como reconhecê-los, como compreender e se proteger desse tipo de pessoa. Eu sou Ingrid Capper, sou psicóloga, sócia da Marim, e eu tô aqui com a minha sócia. Sou Mariana Ferreira, sou psicóloga e sócia da Ingrid e da Marim. Exatamente. Então vamos lá, né, Mari? Mais um assunto Vamos sobre lá. narcisista. E já antecipo vocês que, se eu não me engano, no episódio 4, tá? Que vai estar aqui nesse canal, a gente fala sobre narcisismo e relacionamento com narcisistas. Então, a gente está fazendo uma parte 2 aí, né, Mari? Sobre narcisistas no ambiente de trabalho, né? Isso, Então, agora mais focado, né, na parte do ambiente de trabalho. do ambiente de trabalho. E o que que é, né, Ingrid, aí, o que que é narcisismo? Exatamente. Como é que Então, é um narcisista? tá, então acho que é bem importante, assim, esse é um tema que a gente gosta, eu particularmente gosto muito, porque eu acho interessante a ideia da dinâmica que se dá nas relações. Então, assim, o narcisista, ele não funciona sozinho, né, então, eu gosto muito dessa coisa de relação, então é um assunto que nos chama atenção, por isso que a gente tá trazendo de novo, né. E a gente parece que aumentou, né, a gente ouve muito falar, Hum. né, Mari, muito mais Uhum. falar agora narcisista, 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 né. Então, a gente só tem que tomar um cuidado com isso. Por quê? Porque existe uma diferença entre transtorno de personalidade narcisista e pessoa com característica, narcisista. O transtorno de personalidade narcisista é um diagnóstico clínico, é um padrão de comportamento persistente que afeta vários âmbitos da vida da pessoa. Então, o que que ele é, né? Ele tem um senso de grandiosidade muito grande. É uma pessoa que precisa se sentir admirada, o tempo inteiro. Por isso que é uma pessoa muito sedutora. Não, geralmente não tem empatia pelo outro, não consegue entender, né? E nem ver o impacto que o seu comportamento tem no outro. E o outro acaba virando somente um meio para ela conseguir atingir os seus objetivos, né. Então, o transtorno de personalidade narcisista, o clínico, ele traz muitos prejuízos para essa pessoa, né, principalmente em relacionamentos, seja no trabalho, na família, né. Agora, a pessoa que tem traços narcisistas, ela continua tendo, né, essas características de grandiosidade, necessidade de admiração, mas ela não é persistente, ela pode oscilar. E o que que acontece? No mundo organizacional, a gente encontra muitos narcisistas e muitos que têm traços de personalidade, né. Então, E é acho que isso é mais importante, né. e a gente vai falar mais desses que têm traços de personalidade narcisista do que o patológico, né, o narcisista patológico, ele não é tão comumente encontrado, agora pessoas com traços Isso. narcisistas a gente encontra bastante, imagino que vocês devem encontrar bastante também. E vão reconhecer provavelmente aqui as pessoas, né, nas características que a gente vai falar. E Exatamente. como é que é um comportamento, assim, né, de pessoa com traços É, narcisistas? então assim, como é que é o comportamento com uma pessoa com traços narcisistas dentro do ambiente de trabalho? Isso, a gente vai Essa falar mais dentro do Isso. ambiente de trabalho. O que que é importante a gente entender aqui de um narcisista, tá? O comportamento do narcisista num ambiente de trabalho, ele sempre vai ser muito mais sutil. Na vida particular, né, na vida dele ali, Privada. interna, privada, ele é muito mais escrachado, porque o narcisista, não se esqueçam que ele é estratégico e inteligente. Ele sabe que ele não pode simplesmente chutar o balde dentro de uma empresa, né, porque diferente de uma relação que existe com uma pessoa dentro de casa, né, que se alimenta da sedução dele, o ambiente de trabalho, ele tem uma organização por trás, que está preocupada com o resultado, tem muito mais pessoas olhando, né, as pessoas estão atentas ao que o que todo mundo está fazendo, É um contexto mais é complexo, um né. contexto mais complexo, ele sabe que se ele não entregar resultado, ele está fora e que Hum. ele não volta mais, né. Então, assim, as coisas são muito mais sutis, né. Mas como é que ele aparece, então, esse comportamento, né? Ele aparece com aquela pessoa, né, o narcisista dentro do trabalho, ele é aquela pessoa que ele vai querer aparecer mais que os colegas, né, e aí ele quer buscar reconhecimento a todo custo, ele vai monopolizar algumas reuniões, vai assumir os créditos pelo trabalho dos outros, vai culpar os outros, vai responsabilizar, culpar, na verdade não é nem responsabilizar, né, é culpar mesmo os outros, por erros, ele vai tentar sempre desmerecer o outro, na tentativa de se tornar grandioso, né. E acho que uma das coisas que a gente percebe num narcisista no trabalho,
e quem já lidou com isso, eu já tive clientes assim, eles têm uma agenda oculta. E é muito louco, é enlouquecedor. Em que sentido? Ele tá falando contigo algo, e tu nunca sabe qual é a verdadeira intenção dele com aquilo ali. Falta transparência. Tu percebe, Uhum. tu percebe que ele não está sendo verdadeiro. Tu fica pensando assim, o que que ele O que que ele tá tá querendo? querendo, sabe? Então, ele tem essa coisa sempre tem uma agenda oculta, sempre tem uma agenda por trás daquilo ali, né? Outra coisa também, ele é muito ardiloso em manipular as situações. Então, ele faz aquele jogo, sabe? Então, ele vai lá, ele conversa com a Mariana, né? E ele sabe que a Mariana é amiga da Ingrid. E aí, ele vai lá e diz assim, Mariana, eu tenho percebido a Ingrid um pouco mais calada, daí ele consegue uma informação, aí depois ele usa aquela informação para colocar a Mariana contra a Ingrid, para que, né? Então, assim, Pra ele gerar um manipula para conflito, gerar um pra... conflito, né? Outra coisa, em um dia, tu nunca sabe o que esperar dele. Num dia ele é teu melhor amigo, e no outro dia ele simplesmente nem te olha na cara. Aí tu fica assim, meu Deus do céu, né? O que está Uhum. acontecendo? E um outro ponto muito interessante deles no ambiente de trabalho é a dramatização. Eu já tive cliente que chorou para mim. E eu olhava, chorou reclamando do líder, Uhum. e eu olhava para aquela pessoa e eu sentia que aquilo ali não era verdadeiro. Era um teatro. Era um teatro. Então, é uma dramatização para se fazer de vítima, né, para passar por coitado, e geralmente isso, para, de novo, para buscar a grandiosidade, né? Uhum. Então, é isso, né? Sabe que uma vez aconteceu, assim, trabalhava, né, na área de RH em empresa, e nunca tinha acontecido assim, né, de, por exemplo, roubarem ideias, né, minhas ideias e coisa e tal. Mas aí eu tinha entrado nova numa empresa, não conhecia muito bem a equipe, né, não sabia muito bem onde é que eu estava pisando. E teve uma colega, e aí depois eu comecei a identificar esses traços narcisistas nessa colega, assim, mas o estopim foi quando ela, muito na cara de pau, assim, roubou uma ideia. A gente tinha conversado, eu estava chegando nova na empresa, né, então a gente estava debatendo, e eu trouxe várias ideias, coisas que aplicava na empresa anterior, e aí, quando chegou na reunião, ela falou todas as minhas ideias como se fossem ideias Delas. dela. E eu disse: "Meu Deus", e eu olhava assim, tipo, eu não estava Descrente. exatamente, eu não estava acreditando no que estava acontecendo. O quê? Tipo, é isso mesmo? Essa pessoa tem a cara de pau na minha frente de falar todas as minhas ideias como se fosse dela, né. Então isso também é uma característica do narcisista, ele pegar as ideias para ele se engrandecer perante a equipe e muitas vezes até tentar diminuir os colegas, né, que daí quando provoca esse tipo de conflito que eu estava falando também anteriormente, acaba fazendo isso, colaborando para que os outros colegas também ele consiga desmerecer, enfim, né. E o outro fica incrédulo, né? Sim, nossa, eu fiquei: "Gente", e Não, isso não aí tá acontecendo. não, isso não tá acontecendo. E aí o próximo ali tópico é a questão assim, tá aí, por que que o narcisista É isso que eu ia te cresce, né? perguntar, né? Mas assim, nesse ambiente em que tu claramente ele é manipulador, por que que eles crescem? Exatamente. Porque eles têm essa autoestima inflada, então até de certo ponto eles passam segurança, Boa. né. Uhum. E assim, e o narcisista ele é altamente competitivo. Então ele vai fazer por onde? Ele vai trabalhar, Ele vai entregar ele resultado. vai entregar resultado, ele vai baixar a cabeça, ele vai trabalhar, ele vai produzir, ele vai estudar. É mérito dele, né, ele é competente, só que tem a contrapartida, né, porque, ele vai muitas vezes passar por cima, né, de Uhum. algumas regras, ele vai passar por cima de pessoas, ele vai gerar esses conflitos, ele vai desmerecer, tentar, manipular a equipe, né, para que ele se sobressaia e a equipe não. Então, só que isso, querendo ou não, como ele é muito bom, e é de fato, porque ele é muito competitivo, ele quer ser o melhor, ele vai ser muito competente. Só que daí tem esse preço de desestruturar a equipe. E aí isso me lembrou de um outro caso também, que é muito bizarro. Aí eu trabalhava numa consultoria, então eu trabalhava muito com recrutamento e seleção, e aí teve um cargo que estava, né, ia ser substituído, porque a pessoa do financeiro era uma pessoa extremamente competente e produtiva, só que tinha traços narcisista, arranjava confusão com todo mundo, né, e aí, e ao ponto, assim, muitas, né, pessoas daí da equipe estavam pedindo desligamento por causa dela,
por problema de relacionamento. E aí a pessoa, né, que nos contratou, ela estava contando assim que teve um caso que daí eles fizeram aqueles treinamentos, né, de integração e foram fazer raft. E disse que daí ela falava assim para, né, os colegas no raft, que era um ambiente informal, fora da empresa, às vezes assim, remem seus animais. Então, assim, isso não é mentira, gente, isso aconteceu, Mas ela sabe? era líder do... Ela era líder. A proposta do trabalho do raft era integração de equipe, e a líder no seu barco com a sua equipe dizia remem seus animais, entendeu? Tipo, era para Era para tentar integrar e ela desintegrou completamente. E aí aquele foi né, o que transbordou o copo, assim, para eles, não tem como, vai ter que desligar ela, por melhor que ela seja, Sim. por mais, né, que ela produza, por mais que ela produza, não vai dar para continuar, porque daí tava desestruturando toda a equipe, né, e aí eles viram, assim, não tem como melhorar. Então, Não. são várias histórias, eu imagino que vocês também devam conhecer várias histórias de pessoas completamente inadequadas e com esses traços narcisistas, que são competitivas, que desmerecem os outros, que passam por cima, né, de pessoas, então, e aí por isso que daí eles crescem, porque no final das contas, eles entregam resultado. entregam Mas acho que é resultado. importante, né, Mari, depois eu quero até voltar nesse assunto de autoconfiança e narcisismo. Mas acho que um ponto importante aqui é que não há problemas em tu ser uma pessoa que quer mais, uma pessoa que... por exemplo, assim, se eu sou promovida e a Mari não existe um problema nisso, necessariamente, né? O ponto do narcisista é que ele precisa fazer isso diminuindo o outro. Tá? Então, assim, ele realmente acha que primeiro, ele acha que as pessoas são um meio para ele conquistar aquilo ali, né? Então ele usa as pessoas para isso e ele precisa desmerecer o outro para conseguir chegar lá. Então essa é a diferença, né? Eu sou uma pessoa competitiva, né? Eu sempre quis crescer, ambiciosa, mas ele faz isso a custo das próprias relações, né? Sim, o narcisista, ele precisa muito desqualificar o outro. Isso, E essa que é a desqualificar. questão, assim, porque daí tu tem assim, tá, qual é a diferença então, né, de uma pessoa que ela tem, assim, essa ambição, ou desse narcisista que Que tem é a ambição? confiança, ou que e assim, é isso que eu ia te perguntar, né, qual é a diferença entre uma pessoa que é confiante e um narcisista, né? Exato, porque a pessoa confiante, ela vai, querer crescer, ela vai ter essa ambição, mas ela vai, por exemplo, saber receber feedback, receber crítica, ela vai trabalhar em equipe, ela vai dividir o seu conhecimento. Já o narcisista, não, porque como ele é altamente competitivo e ele precisa desmerecer os outros, então se ele recebe uma crítica, você quer reconhecer um narcisista, critica no ambiente de trabalho. Aí ele monta num porco, entendeu? Porque ele não admite críticas, porque ele Isso. se acha apenas o máximo, perfeito. Então, se ele não recebe críticas, ele não vai trabalhar em equipe, ele vai desmerecer os outros. Então, essa é a diferença, porque o narcisista, ele tem essa autoconfiança, outros colaboradores também têm, e é importante que a gente tenha essa autoconfiança, só que daí tu tem que saber trabalhar em equipe, receber feedback, né, dividir o trabalho e compartilhar conhecimento. E o narcisista não, ele vai sentar em cima do conhecimento dele, ele não vai querer compartilhar conhecimento, ele vai desmerecer os colegas, e aí tem essa grande diferença, né? Exatamente. E eu acho que uma coisa que é importante, assim, que também a gente escuta muito, né, é o narcisista, ele sabe o que está fazendo, né, Pois ele intencional? é intencional, eu acho que aí tem uma resposta, a resposta mais correta é: depende. Eu adoro. Como todo psicólogo, Depende. A resposta é: em alguns momentos sim, outros não. Então, as pessoas com traços narcisistas, elas têm consciência do seu objetivo. Elas sabem que elas querem preservar a própria imagem, tá? O que elas não têm consciência do processo psicológico que faz ela agir daquela forma, né? Então, por exemplo, se alguém leva o crédito pelo trabalho de outra pessoa, como tu deu o exemplo agora, né? A pessoa, ela faz isso deliberadamente. Ela sabe, ela não estava fingindo que não sabia, né? Ups, eu me esqueci que foi tu quem deu essa ideia, né? Aquilo ali é intencional. Mas talvez ela não perceba o quanto que a autoestima dela dependa da admiração das outras pessoas, né? Ou dependa de desmerecer o trabalho da Mariana. Então, são níveis diferentes de consciência. Então, o narcisismo, ele funciona como uma autorregulação da autoestima.
Então, todos os comportamentos dele vão ser para regular a autoestima dele. E é isso que ele não tem consciência. O narcisista não tem consciência do porquê que ele está fazendo aquilo ali. Mas ele sabe o que está fazendo. E como é que desenvolve, assim, né? Como é que surge, assim, um narcisista, né? Por que que surge? Acho que assim, a base de um transtorno narcisista é sempre a insegurança. Porque que ninguém que é seguro de si precisa manipular, precisa desqualificar, precisa se preocupar excessivamente com outros, né? E aí, assim, né, a gente tem várias teorias, né? Não existe uma única causa. Não dá para dizer, tá? Pessoal, acho que uma coisa que é importante é que é o seguinte, ó. Nós somos tudo adulto. Vamos parar de culpar a mãe e o pai, que é a rejeição, né? Eu sou psicóloga, eu acredito muito em olhar para o passado, mas a verdade é que, às vezes, inclusive, muitos narcisistas se utilizam de traumas para justificar os seus comportamentos, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas, assim, acho que tem uma teoria que é uma coisa que a gente gosta, eu e a Mari já estudou bastante sobre isso, né? Que é a terapia dos esquemas, que dizem que quando algumas necessidades emocionais básicas, né, não foram atendidas, ele pode vir a desenvolver um transtorno de personalidade narcisista, né, ou mesmo características. Mas é importante, não é necessariamente porque aconteceu isso é que a pessoa vai ser narcisista. Isso, é. Tá? Então, assim, uma criança que eventualmente teve um excesso de crítica, de rejeição, de desvalorização, ou uma supervalorização, né? Então, Sim, tem os dois lados, né? tem os 2 lados, exatamente, né. Então pode acontecer de um adulto buscar aí constantemente se provar, querer se provar, né. E aí eu acho que, falando disso, né, Mari, acho que é legal a gente falar também, trazer o ponto, dessa diferença. Qual é a diferença? A gente falou já, né, sobre Uhum, confiança, mas narcisismo e autoestima elevada, né. Então só pra gente retomar aí. uhum. É, porque acaba assim, quem tem uma autoestima elevada, e não tem os traços narcisista, vai admirar, por exemplo, outras pessoas. O narcisista, ele sempre vai se achar melhor do que o outro. Então ele não Ah, boa. tem aquele modelo de admiração, mesmo que tenha, né, as lideranças desse narcisista, ele sempre vai desmerecer. Ele sempre vai se perguntar assim: "Mas por que que ele tá lá? Eu sou melhor que esse cara", né, ou que essa mulher, assim. Então acaba, muito isso, o narcisista não tem essa questão da admiração, né, que uma pessoa com uma autoestima, né, elevada, ela pode ter: "Não, eu quero alcançar aquilo, eu tenho aquilo como objetivo". Ou até olhar para o outro e dizer assim: "Ó, a Mariana tem isso e eu não tenho". Isso, é, e eu quero Uhum. Eu quero desenvolver, e eu desenvolver esse quero aspecto. Aham. exatamente. Então, Não, uma boa. uma pessoa também com autoestima elevada, ela sabe reconhecer as limitações. Exatamente assim, o que que eu preciso desenvolver, As né, isso que tu vulnerabilidades falou. dela, né. Exato, assim, então o que que eu tenho, o que que eu enxergo, né, no outro que eu não tenho, ou o que que eu quero desenvolver que eu não tenho, e conseguir ter essa autocrítica. O narcisista não tem. Uhum. Ele porque, de novo, ele sempre vai se achar melhor que os outros, então assim, como assim vulnerabilidade? Eu não tenho vulnerabilidade, eu não e aí ele não vai ter esse senso crítico de reconhecer que tem pontos que ele precisa desenvolver. Ele vai desenvolvendo coisas, porque daí, né, ele quer crescer, mas ele não tem esse senso crítico que ele não tem, né. Então isso é bem Ah, bem importante. E interessante. também não pede ajuda. Não pede aju E aí acaba também, em termos de liderança, ele pode ser um líder, por exemplo, super centralizador, porque afinal de Claro. contas ele é o melhor. Então, eu já ouvi líderes falando assim: "Ah, se quer bem feito, faça você mesmo". Isso é a pior armadilha, né, a frase de quem não sabe delegar. E o narcisista tem essa dificuldade, ou daí ele vai desmerecer, ele vai delegar e aí vai vir de uma forma que ele não gostou e aí ele vai desmerecer. Então não tem também essa questão de reconhecer o trabalho do outro, ele não tem a questão de pedir ajuda, né, de admitir que precisa de ajuda. Então uma pessoa com uma autoestima elevada, ela vai reconhecer que em algum momento ela vai precisar de ajuda, o Uhum. narcisista não. Então, e também a questão de compartilhar conquistas. O narcisista, quando ele vai, por exemplo, se ele vai receber um prêmio, ele vai falar sobre ele mesmo. Então, tipo assim, Isso. foram as competências dele, é isso que fez com que ele chegasse onde ele está. E ele não vai compartilhar essa conquista com a equipe, Com né? os Não vai colegas, fazer com né. os colegas, não vai agradecer e tudo mais, porque tudo gira em torno do umbigo dele. Então, é diferente, né? Uma pessoa pode. O narcisista ele tem uma autoestima elevada, mas tem pessoas que têm autoestima elevada e não são tão narcisistas, né. Acho que uma coisa importante, pessoal, assim, ó,
Não sei se tu concorda, Mari, mas para mim, o narcisista, tanto pessoal, tanto, né, no trabalho quanto na vida pessoal, para mim tem muito a ver com a necessidade de controle. Eu preciso me manter no controle. Para o narcisista é muito importante se manter no controle. Então, se manter no controle significa não mostrar-se vulnerável. E aí, não mostrar-se vulnerável significa não admitir que errou, não pedir ajuda, culpar o outro, ser melhor do que o outro, porque assim ele consegue se manter no controle. Então, a necessidade de controle do narcisista é muito intensa. E aí, por causa dessas características, que acaba que um líder narcisista vai impactar negativamente numa equipe. Muito forte. Porque daí ele não vai admitir erros, então a equipe fica muito insegura. Ele vai ser muito crítico, ele não vai fazer muitos elogios, então a equipe vai ficar frustrada. Vai ter uma alta rotatividade, porque a equipe vai encher o saco, vai, né, pedir para sair. Então, são vários impactos que esse tipo de característica do narcisista vai ocasionar nas equipes, trazendo daí um problema, né? E aí, inclusive, uma queda de produtividade, porque ele em si é produtivo, que nem eu falei, né, naquele caso anterior lá da mulher do Raft. Ela era muito produtiva, ela era muito boa, ela era muito competente, mas ela estava destruindo a equipe. Né? Então, e é isso que acontece. A pessoa em si, o narcisista, ele é competente, mas ele não tem a competência de liderar. Porque daí, mais cedo ou mais tarde, a equipe vai começar a sentir os efeitos desse comportamento narcisista. Né? Não, um líder narcisista é muito nocivo. Muito, muito. Ele é muito muito tóxico. nocivo. E eu acho que daí é importante a gente começar trazendo assim, quais são os sinais, né? Que mostram que uma pessoa tá sendo narcisista, que ela tá te manipulando, né? Que ela é um narcisista. Acho que tem algumas coisas que aparecem frequentemente, né? A primeira coisa, e agora está na moda uma palavra chamada gaslighting, né? Eu também não gosto muito desses termos, mas eu acho que ele é bem interessante, porque ele é quando a pessoa, o narcisista, ele faz tu duvidar de ti mesmo. Então, assim, é uma conversa de louco, como a gente brinca, né? Porque ele vira o jogo. Ele vira o jogo, né? Daqui a pouco tu tá ali e, assim, o que tu considera verdade, ele começa a questionar a tua própria verdade. E aí tu fica assim, opa, mas só um pouquinho. E tu vai pensando assim, não, tu já começa até perguntando, mas acho que, de repente, começa a duvidar de ti mesmo, essa pulseira não é marrom, essa pulseira, ela é azul. Não, será que eu tô enxergando mal? Tu começa a duvidar de ti mesmo. Então, esse é um ponto. A outra coisa ele começa a dividir os colegas. Então, eu chego pra Mari e digo assim, Mariana, a fulana falou mal de ti. E aí tu fica assim, bom, mas por que ele tá me trazendo isso, né? Aí depois ele começa assim, a elogia excessivamente, depois ele para, né? Ou ele critica, mas critica, claro que a gente sabe que críticas podem acontecer, mas assim, é uma coisa absurda, assim, só um pouquinho, ontem eu era incrível, agora, né, o que aconteceu? Que é tudo muito instável, né? Instável, perfeito. É muito instável. Então aí parece que daqui a pouco ele te adora, e, nossa, que legal, né? Me colocou lá em cima e daqui a pouco ele te destrói. Daí tu fica tipo, gente, mas como que assim? aconteceu? Né? Até ontem era assim, agora mudou, né? Então existe uma instabilidade. O comportamento narcisista, ele é um comportamento infantil. Né? Imaturo. Então, imaturo, exatamente. Ele inverte o papel de vítima e de agressor. Então, eventualmente, ele se coloca como a vítima da situação. E ele distorce os fatos, né? Geralmente para preservar a sua autoimagem, né? Então, ele vai distorcer completamente. Não foi assim e tal, enfim. Então... E é por isso que é super importante, aí quem trabalha em empresa sabe, né? Essa questão assim, de documentar tudo, né? Copia uma galera nos e-mails, deixa tudo guardadinho, porque é esse tipo de característica que o narcisista ele acaba usando depois contra as pessoas. Então, daqui a pouco, se tu não documentou um e-mail, tu não guardou, tu não escreveu, tu não formalizou aquilo, ele pode usar aquilo contra ti. Então, por isso que se trabalha com um narcisista, é legal né, se preocupar em formalizar tudo, os combinados. Eu falei isso, o prazo era aquele, eu vou fazer isso, tu vai fazer aquilo. Então, deixa tudo bem organizadinho, direitinho, formalizado, documentado, porque se ele vier, tu tem os fatos para trabalhar. Porque daí, com esse tipo de pessoa, tu tem que se preocupar, sim, infelizmente, em ter os fatos, né? Porque contra fatos não há argumentos, então tu tem que ter os fatos para mostrar.
Aí eu quero já aproveitar o que a Mari está falando para trazer algumas dicas de como lidar com narcisistas, tá? Então, assim, a primeira coisa é que você precisa fortalecer a sua autoestima. Quem são as maiores vítimas dos narcisistas? São pessoas que são mais frágeis, que têm a autoestima mais abalada, tá? Então, isso é a primeira coisa. Uma segunda coisa é valide a sua própria percepção. Isso aqui continua sendo marrom, ainda que o narcisista diga que é azul. Então, assim, ó, não, e pronto. A pessoa mais frágil, ela pensa assim, ó, eu sou pequena, eu sou menos, então ele deve estar falando a verdade, ele sabe o que está falando. Estabelecer limites, né? E tem um livro muito interessante, que a gente já falou no outro episódio, que ele se chama The Human Magnet Syndrome. Ele só tem em inglês, ele fala sobre a relação com os narcisistas, mais do ponto de vista de relacionamentos amorosos, né? E ele disse que as relações com os narcisistas funcionam como uma dança, em que existe um codependente, que ele chama, o autor chama de codependente o narcisista, né? Então, eles dançam perfeitamente, porque é um que quer o controle e o outro que tem esse desejo, né, de ser controlado, ainda que seja inconscientemente. E essa dança, ela funciona muito, muito encaixado, né? E no ambiente de trabalho é muito parecido. Sempre vão existir pessoas dentro do ambiente de trabalho que vão ser mais vítimas do que outras. Então, como é que eu lido com um narcisista? Né? Assim como numa dança, se um não quer dançar, não vai haver dança. Dois não dançam. Dois O que não um não quer, dançam. dois não fazem. O que um não quer, dois não fazem. Então, não dance. Então, a primeira coisa é, quando você está lidando com um narcisista, pare de tentar convencer ele do seu ponto de vista. Não se esqueçam que muitos narcisistas, eles se alimentam de conflitos. Sim, eles buscam e eles propiciam um ambiente para que aconteça o conflito, né? Por quê? Porque depois, assim, ó, o que acontece? Tu vai chegar para um narcisista e vai dizer uma verdade. Ele vai dizer, não, não é verdade. Aí tu vai, só um pouquinho, tu tá ficando louco? Tu tá ficando maluco? A pessoa vai começando a perder a paciência. E aí, o que ele faz? Ele pega a tua impaciência A e tua reação. a tua reação a um comportamento absurdo dele e joga contra ti. E começa, tu é louca. Tu é o louco, tu tá doido, tu tá pirada, foi tu que fez. E aí, realmente, a outra pessoa acaba o quê? Até pedindo desculpas. Então, não entra nessa dinâmica. A segunda coisa, não personalize tudo. Não é sobre você, tá? Ele faz isso com eu, tu, nós, vós e eles, tá? E a outra coisa é exatamente isso que a Mari falou. Documente absolutamente tudo. Então, acho que isso é super importante, tá? No ambiente de trabalho, tá? Na vida pessoal, eu vou ser bem sincera, eu diria, se afaste. Né? E se afaste de vez. No trabalho não tem muito para onde fugir muitas vezes, mas na vida pessoal tem. Tem, né? E assim, quando você se afasta, é excluir, porque eles são tão sedutores e tão, né, manipuladores que eles vão tocar num ponto teu que tu vai dizer se tu não vai conseguir resistir, vai acabar caindo e o ciclo volta todo de novo. Exatamente. Né? Então tem que ter um cuidado, assim, por exemplo, no ambiente de trabalho, de não buscar esse conflito, não entrar no conflito, né? Cuidado para não entrar em disputa de ego com o narcisista, porque ele sabe manipular muito bem, né, a situação, então tem que ter esse cuidado para não responder agressivamente para ele, porque daí ele também volta, né, talvez uma reação ainda mais forte, então também tem que ter esse cuidado. Ou te culpa, né, Maria? Ou vai dizer assim, tu que é louca, não? Exatamente, vai ser contra ti, e também a questão, assim, de não tentar buscar a aprovação do narcisista. Então, por exemplo, se o narcisista é o teu líder, não, mas eu quero que ganhar o respeito dele, eu quero que ele me elogie, eu quero que ele me reconheça. Infelizmente, tem que saber lidar daí com essa frustração, porque o narcisista, ele não sabe reconhecer, ele não tem essa capacidade, então, assim, vai ser muito frustrante se houver essa expectativa dentro do ambiente de trabalho. Então, uma vez que reconheça, não, sei lá, minha liderança, o meu colega, enfim, tem traços narcisistas, tem que saber lidar e principalmente lidar com a frustração, porque não vai vir muito elogio, não vai vir muito reconhecimento, vão vir muitas críticas, então, assim, é realmente difícil de trabalhar com esse perfil, mas tem como se proteger e adaptar um pouco ali para saber lidar. Só para finalizar aqui, que a gente já está no tempo,
Acho que uma coisa que é importante dizer para todos que trabalham, né, com narcisistas, na minha experiência profissional, o que eu percebo é que eles quase nunca duram muito tempo, tá. Eu É, sei que é eles estranho. pulam de empresa em empresa, né. Eles pulam de empresa em empresa, ainda que eles cresçam um pouco em algumas e tal, chega um momento em que alguém descobre, sabe. Então, assim, ele muda de líder e vai pra rua. Ele era incrível num e depois muda de líder e vai pra e é mandado pra rua, é mandado embora. Uhum. Então, essa é a boa notícia para quem para quem trabalha com um narcisista, né. Mas era Exatamente. isso. Então, acho que era isso, né, Mari? Isso, aham. O É assunto aí difícil trabalhar, mas é possível. é possível, é possível. Mas se der, se afaste. Se der, se afaste. Na vida pessoal, principalmente. Exatamente. Então tá, pessoal, aproveita, já conta aqui nos comentários se você já trabalhou com um narcisista, já viveu alguma experiência assim, e nos siga, curta e compartilhe esse vídeo e até a próxima.